A palavra de Deus, então, abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 25. Glória a Jesus. 25, versículo 6 a seguir. Glórias a Deus, glória a Jesus. Graças a Deus. Livro de Mateus, capítulo 25, versículo 6 a seguir. Pode procurar, glorificando o nome do Senhor Jesus. O sermão profético continua a parábola das 10 virgens. Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus. Quem achou diz amém, Jesus. Então, no versículo 6 em diante, irmãos, nos diz a palavra de Deus: mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vós não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vamos, irmãos, apresentar esta palavra para o Senhor falar conosco. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, Jesus maravilhoso, aqui está, meu Deus, a tua santa palavra, não é minha, não é sua, Pai. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, eu não sei o que este irmão, esta irmã queria ouvir nesta noite. Ah, Senhor, mas que seja feita não a minha, não a nossa, mas que seja feita, Senhor, a tua vontade. Fala conosco segundo, Senhor, a tua misericórdia, segundo, Senhor, a tua justiça, segundo o teu grande amor pelas nossas vidas, pelas nossas almas. Queremos ouvir a tua voz, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Pode se assentar e glorificar, exaltar e bendizer ao nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus, glórias a Deus. Está, irmãos, a palavra de Deus vinda para nossas vidas nesta noite. Glória a Jesus, irmãos, a palavra de Deus, ela é tão maravilhosa. Aleluia. Vemos, irmãos, que aqui o Senhor Jesus, irmãos, vem falando, o sermão profético continua. A parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Glória a Jesus. Né, irmãos, muitas vezes a gente pensa que palavra vamos pregar para agradar o irmão, para agradar a irmã. Nós não conhecemos, né, irmãos, aleluia, a vida de ninguém. Nós não conhecemos, né, irmãos, aleluia, qual é a necessidade que cada um tem de ouvir, de ser suprida. Somente Deus conhece, né, irmãos, os corações. É que nem diz, né, irmãos, aleluia, procurou o pregador achar palavras bonitas para pregar. Mas o fim de tudo, o fim de todas é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. O fim de tudo é isso. O foco final, né, irmãos, aleluia, o resultado final vem do temor a Deus e guardar os mandamentos dele. Isso é o resultado final para nossas vidas. Glória a Jesus. Nós vemos, irmãos, então, que a palavra de Deus nesta noite aqui, talvez você já ouvimos várias vezes esta palavra. Desde criança, por que não dizer que Jesus está vindo, que Jesus vai vir, Jesus vai voltar?
Mas, irmãos, o reino de Deus está mais próximo do que nós imaginamos. Aleluia. E se acaso, irmãos, ele não chegar, não vir na minha geração, irmãos, aleluia, na geração de alguns aqui, mas particularmente, irmãos, ele está chamando a cada um aos poucos, todos os dias, irmãos, aleluia. Vemos, irmãos, que o reino de Deus está chegando para pessoas e, aleluia, estando preparadas ou não, estando na presença de Deus ou não, irmãos, aleluia, o reino de Deus é chegado a todos. Aleluia. Vemos, irmãos, que, aleluia, Jesus irmãos, o importante de nós, irmãos, essa palavra traz para nossas vidas, irmãos, aleluia. Nos diz que havia 10 virgens, irmãos, todas elas, irmãos, carregavam o nome de virgens. Todas elas, irmãos, tinham o mesmo nome, traziam consigo o mesmo nome, mas, irmãos, não traziam consigo as mesmas características. Não traziam consigo, né, irmãos, as mesmas qualidades. Porque 5 delas, irmãos, diz a palavra de Deus, que eram prudentes. Essas, além de suas lâmpadas, irmãos, acesas, cheias, elas traziam vasilhas, irmãos, carregadas. Aleluia. Mas outras 5, irmãos, nos diz a palavra de Deus que elas foram comparadas como loucas, porque elas, irmãos, traziam somente suas lâmpadas e não traziam um azeite consigo de reserva. Todas elas estavam dando junto na mesma direção, para o mesmo alvo, à espera do noivo, ao encontro do esposo. Aleluia, Jesus. Mas tinha diferença entre elas, irmãos, tinha diferença na qualidade, na preocupação, aleluia, Jesus. E eu vejo, irmãos, essas virgens, irmãos, que esperavam o esposo, e vejo, irmãos, aleluia, como igrejas em nossos dias, irmãos, aleluia, como noivas de Jesus Cristo. Vejo, irmãos, como igreja aqui, igreja ali, igreja lá, irmãos, que se diz ser noiva, que está esperando a volta de Jesus Cristo, está, irmãos, se preparando, irmãos, aleluia, está caminhando para se encontrar com Jesus. Amém, né, irmãos? Nesta noite, irmãos, nós não vamos pregar placa de igreja, porque placa de igreja, irmãos, não salva ninguém. Mas nós vemos que cada igreja, irmãos, aleluia, são como virgens, irmãos, aleluia, que estão, irmãos, aleluia, aguardando o noivo, aguardando a volta de Jesus. E Jesus, irmãos, aleluia, é o que mais ele ama e tem o zelo pelas suas igrejas na face da terra. Aleluia, mas ele não prometeu, irmãos, dia nem hora que ele iria voltar. Ele disse na sua palavra: vou para o Pai preparar vós lugar, e virei outra vez para levar, para que onde eu estiver, vocês também estejam comigo. Essa foi a promessa dele, irmãos, e vemos que Jesus, irmãos, a palavra dele é fiel e verdadeira. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Jesus, ele é o mesmo verbo lá na criação. Jesus é o mesmo verbo, irmãos, antes da criação do mundo, ele era a palavra, e hoje ele é a palavra, e ele será lá no juízo final a mesma palavra, irmãos, aleluia. Então, irmãos, aleluia, nós se encontraremos de qualquer maneira no final com ele, mas não na mesma oportunidade que temos hoje, que ele nos dá. Hoje nós temos a oportunidade, irmãos, aleluia, o tempo da graça, o tempo, irmãos, que a porta está aberta. O tempo, irmãos, aleluia, que nós temos a oportunidade de entrar nesta igreja, temos a oportunidade de qualquer hora entrar dentro dessa igreja, seja de dia ou de noite. Irmão, eu quero orar na igreja, empresta a chave, irmã, empresta. Não, tu quer orar? Vai lá na igreja, ora. Nós temos a oportunidade de qualquer horário, irmãos, buscar a presença de Deus. Nós temos a oportunidade, irmãos, aleluia, de pregar, de cantar, de fazer a obra de Deus, irmãos, aleluia. Mas vai chegar dias, irmãos, aleluia, a palavra de Deus nos diz que vai chegar dias, irmãos, na face da terra de fome e sede.
que haverá fome e sede, irmãos, aleluia, mas não de pão e nem de água. Fome e sede da palavra de Deus, irmãos, aleluia. Glória a Jesus. Que muitos irmãos correrão de um lado para o outro, irmãos, tentando ouvir uma palavra. Correrão de um lado para o outro, irmãos, tentando achar uma porta aberta. Um obreiro, uma obreira, para orar em seu favor. Para dar uma palavra de conforto, uma palavra de salvação. Aleluia, Jesus. Mas a esperança que eu posso te dar, a esperança que Jesus nos dá para nós, irmãos, é hoje. Enquanto nós tem vida, enquanto nós tem fôlego, enquanto é pela graça, irmãos, aleluia, nós tem a oportunidade, irmãos, aleluia, de entrar por ela, saciar, matar a fome da nossa alma, aleluia, do que Ele tem para nos oferecer. Ele falou: eu sou o pão da vida, eu sou a água que jorra, quem beber de mim jamais voltará a ter sede. Aleluia, Jesus, irmãos, a nossa alma depende da palavra de Deus. Aleluia. A nossa alma, irmãos, aleluia, ela depende desta palavra. Como pessoas podem dizer que, irmãos, aleluia, que vive, consegue viver sem Cristo. Aleluia, Jesus, irmãos, sabemos que, aleluia, a terra, irmãos, aleluia, a árvore, as plantas, se elas saírem fora da terra, irmãos, elas morrem. O peixe, irmão, se tirar fora da água, eles não têm vida, eles morrem. E nós, sem o sopro de Deus, nós sem a presença de Deus, sem o Espírito de Deus, irmãos, aleluia, como podemos dizer, irmãos, que temos uma vida neste mundo? Como possamos dizer que somos felizes, temos uma vida e não precisamos de Deus, se nós, aleluia, fomos criados por Ele, somos a imagem dEle, irmãos, aleluia, semelhança. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, a nossa alma depende desta palavra, que é pão e é água. Pode muitas vezes, irmãos, devido às circunstâncias, irmãos, aleluia, muitas vezes o homem não perceber, mas a alma dele chora, a alma dela chora. Aleluia, implorando, irmãos, aleluia, para que nos dê uma oportunidade, irmãos, aleluia, nós encontremos, irmãos, aleluia, o caminho. Aleluia, Jesus. Nós vemos, irmãos, aleluia, quantas igrejas, irmãos, que se diz amar as almas, que se diz, irmãos, estar tendo um compromisso com as almas de pregar a verdade, pregar a palavra de Deus. Mas, irmãos, nós vemos que nem todas delas, irmãos, aleluia, nesses últimos tempos, irmãos, aleluia, que estão surgindo, tem o compromisso, irmãos, aleluia, e verdadeiramente o amor para com as almas. Porque, irmãos, aleluia, esse evangelho puro que um dia nós conhecemos, que um dia foi pregado para nós, irmãos, aleluia, ele está se enchendo, né, irmãos, aleluia, de mistura. Antigamente, né, irmãos, aleluia, como nós dizíamos, nós comia feijão e arroz, era, aleluia, Jesus, era pegar ou largar, né? Hoje, né, irmãos, se nessa igreja eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, lá na igreja do fulano pode, não, aqui você vai ter oportunidade, e aqui pode sim, não tem nada a ver, vem aqui, Deus vai te abençoar, nós vamos te levantar de obreiro, Deus tem promessa, a tua vida, Deus tem isso, Deus tem aquilo. Enche a mente da pessoa, né, irmãos, aleluia, misturando, né, irmãos, fazendo uma mistura na mente da pessoa, dizendo que Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo, irmãos, mas se nós não entrar pela palavra, verdadeiramente, irmãos, jamais chegaremos até Deus. Então, irmãos, muitas vezes, irmãos, nos preocupa a cada dia mais pior, irmãos, aleluia, como está chegando o conhecimento no coração das pessoas dessa geração de agora. Como é que está sendo pregada, irmãos? Como é que está chegando esta palavra nos corações dessa geração agora que está vindo para Cristo? Aleluia, Jesus. Sendo que a palavra de Deus, irmãos, ela não muda, ela é a mesma ontem, hoje e eternamente. Aleluia, aleluia, Jesus. Então nós vemos, irmãos, que aleluia, irmãos, haverá uma diferença. Hoje talvez, né, irmãos, aleluia, nós não consiga ver a diferença. Você pensa, não, mas eu me esforço tanto, irmão, para ser fiel a Deus nisso e naquilo.
mas a vida do fulano lá parece que é abençoada e parece que dá tudo mil maravilha. Será que precisa de tanto ser fiel a Deus? Será que precisa tanto disso, tanto daquilo? Se a vida do fulano parece que é toda torta e parece que é uma bênção. Mas, irmãos, vai haver uma diferença. Como disse na palavra de Deus, e outra vez vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Aleluia. Nos tempos, nos dias de Noé, irmãos, houve uma diferença. Desculpa, irmãos. Aleluia, Jesus, houve uma diferença, por quê, irmãos? Somente 8 pessoas foram salvas, somente Noé e sua família. De uma humanidade inteira, irmãos, aleluia, que possuía naquela época lá somente 8 pessoas. Então Deus não quer multidão, Deus quer qualidade. Deus não quer multidões, irmãos, aleluia, de igreja aqui, igreja ali, cada esquina uma igreja, mas Deus quer qualidade. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Então nós vemos que Deus não poupou, irmãos, nem de criança nos dias de Noé, mas somente 8 pessoas, irmãos, que acreditaram. Somente 8 pessoas. Então nós vemos nos dias de hoje, muitos, aleluia, pensam ser 50%, porque na Bíblia está, um será levado, 2 estarão juntos, um será levado, outro será deixado. Mas, irmãos, nós vemos que a própria palavra diz que se Jesus não abreviasse os dias, nenhuma carne se salvaria. Porque está difícil, irmãos, o caminho está ficando cada vez mais apertado. Não é que o caminho está ficando cada vez mais apertado, o caminho de Jesus sempre foi o mesmo caminho, ontem e hoje será o mesmo caminho. Mas, irmãos, as facilidades que o mundo lança à nossa frente, irmãos, aleluia, para tentar distrair a nossa mente, irmãos, aleluia, são tantas que nós já não conseguimos mais, aleluia, encontrar a porta. Mas a porta sempre foi Jesus, irmãos, ontem, hoje, eternamente. Aleluia, Jesus. Mas as coisas que o mundo oferece, irmãos, aleluia, são tantas, irmãos, que distanciam cada vez mais, irmãos, aleluia, o homem e a mulher para longe da presença de Deus. E nós vemos, irmãos, que é tempo, irmãos, aleluia, de nós olhar para a palavra de Deus, viver a cada dia o avivamento para a nossa vida individual. Por quê, irmãos, aleluia? Porque está na palavra que nos diz, irmãos, que o pai não salva o filho e o filho não salva o pai. O pai, enquanto ele puder fazer pelo filho, está ali do lado dele, trazer ele na palavra ali, instruir, ele vai conseguir com todo o amor, com todo o carinho, instruir o seu filho pela palavra. Mas de um ponto em diante o filho cresce, aleluia, e a mentalidade tem que ser dele, aleluia, o interesse tem que ser dele na salvação e em seguir a Jesus particularmente. O esposo não salva a esposa, nem tampouco a esposa pode, irmãos, aleluia, tem poder algum para salvar o esposo, mas cada um tem que se fazer por individual, aleluia, para poder chegar até Deus. Tem que amar a Deus, tem que provar particularmente que ama a Deus sobre todas as coisas. Aleluia, Jesus. E eu acredito que esta é uma igreja poderosa, irmãos, uma igreja verdadeira, porque você tem fé de estar aqui ouvindo a palavra de Deus. Aleluia, Jesus, porque você escolheu estar aqui nesta noite, não porque você escolheu, mas Deus quem te trouxe aqui. Não é caso que você esteja aqui por sua vontade, mas quem nos traz, irmãos, trouxe até Ele, foi o próprio Deus, irmãos, que nos preparou para estarmos aqui. Aleluia, Jesus, e é tempo, irmãos, aleluia, de nós viver o avivamento em nossas vidas. É tempo, irmãos, aleluia, de nós, irmãos, aleluia, se destacar no ministério que Deus preparou para a nossa vida, na oportunidade. É tempo, irmãos, de nós poder pregar mais. É tempo, se nós puder orar mais, o que nós puder jejuar mais, jejuar. Quantos já perderam o interesse de pregar, irmãos, aleluia, Jesus? Quantos já perderam o interesse de cantar? Ou até mesmo de frequentar os cultos, vem lá um dia que outro, quando sobra tempo, aleluia, Jesus. Naquele dia, irmãos, aleluia, quando nós se acharem falta, aleluia, se acontecer de nós, irmãos, ficar, irmãos, aleluia, triste será para aqueles que ficaram, porque vão se achar em falta, aleluia.
Vão se dizer, meu Deus, eu podia ter pregado mais. Eu podia ter frequentado mais a igreja, eu podia ter orado um pouquinho mais, jejuado um pouquinho mais, eu podia ter feito isso, ter feito aquilo. Vai se achar em falta, mas não adiantará, irmãos, aleluia. O tempo, irmãos, aleluia, de nós, irmãos, se esforçar e se empenhar é hoje. Aleluia, Jesus. Porque os dias maus estão por aí, irmãos, e a palavra de Deus nos diz, como guardaste a minha palavra da minha paciência, eu também te guardarei na hora da tentação. Aleluia, Jesus. Então, irmãos e irmãs, se agarre com a palavra de Deus. Aleluia, Jesus, ajuda o seu pastor, ajude a pessoa que está à frente da liderança em abrir culto, pregar. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Lá na congregação que eu congrego, irmãos, é uma luta, poucos obreiros, e muitas vezes as irmãs se colhendo para fazer a primeira parte, né, irmãos? Aleluia, Jesus. Glórias a Deus, não importa, irmãos, não podemos ter 10, 30 anos de crente, mas se nós se bobear nos últimos momentos, nós podemos perder a nossa salvação. E pode vir aquela pessoa que está há pouquinhos dias ali, que aceitou Jesus, está fiel, está na fé ali, irmãos, aleluia, alcançar a salvação, né? E se nós se bobear, aleluia, porque tenho tantos anos de crente e já fiz, chega, vou descansar, não quero fazer mais nada para Cristo, nós corremos o risco. Então, enquanto nós pudermos, irmãos, aleluia, mesmo de cabelinho branco, enquanto o irmão puder fazer algo para Deus, faça com amor. Lute para que você tenha uma vida cheia da graça, da presença de Deus. Faça a diferença onde você for. Aleluia, Jesus. Assim, né, irmãos, como diz a palavra de Deus, nós vemos, né, irmãos, que à meia-noite ouviu-se o clamor. Aquelas 10 virgens, irmãos, aleluia, elas cansaram em meia caminhada. Tosquenejaram, dormiram, né, mas 5 delas estavam, né, irmãos, aleluia, guardando a palavra. 5 delas, irmãos, estavam ali vigiando, estava abastecida, estava seguindo ali, né, irmãos, aleluia, a palavra, mas, irmãos, de repente ouviu-se aquela voz, aí vem o esposo. Então todas elas se levantam, irmãos, aleluia, e quando aquelas 5 loucas, irmãos, se levantam também, elas percebem que as vasilhas, as lâmpadas delas, irmãos, estavam se apagando. Elas olham para as lâmpadas das 5 prudentes e vê, irmãos, aleluia, acesas. E vê, irmãos, que elas tinham de reserva, elas pedem, olha, nos ajuda, dai do vosso azeite para nós, as nossas lâmpadas se apagam. As prudentes disseram, não seja o caso que vai faltar para nós e para vós, ou seja, nós temos azeite de sobra para nós todas. Mas não seja o caso que vai faltar para nós, mas ide antes e comprai. Aleluia, naquele dia não vai dar tempo de nós ajudar ninguém, irmãos, aleluia. Aleluia, Jesus, naquele dia, irmãos, aleluia, quando a trombeta tocar, quem está preparado está, quem não está, irmãos, aleluia. Glória a Jesus, será triste. Então, irmãos, aleluia, elas 5 prudentes entraram para as bodas e a porta se fechou. As outras foram, irmãos, tentar achar azeite. E quando elas voltaram, irmãos, aleluia, elas, irmãos, aleluia, começaram a bater na porta e a clamar e pedir, Senhor, Senhor, abre a porta. Elas foram ouvidas. O Senhor ouviu a voz dela, mas não respondeu. Então, irmãos, nós vemos que só ouve aquela palavra, irmãos, eu não vos conheço. Apartai vós de mim todos que praticais a iniquidade. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Glória a Jesus, glórias a Deus. Então, irmãos, aleluia, não vai dizer, irmão, não vai adiantar, aleluia, dizer, Senhor, eu cantava, lembra de mim. Senhor, eu pregava na sua casa, eu orava pelos enfermos, até paralítico levantou. Senhor, lembra de mim, sou fulano, sou tal, evangelizei em tantos países, não vai adiantar, irmãos, aleluia, se nós não, quando o Senhor vier não achar, aleluia, seu servo vigiando assim, aleluia, glórias a Deus, não vai adiantar nós, irmãos, aleluia,
tentaste justificar, glória a Jesus, mas bem-aventurado, né, irmãos, aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, né? Bem-aventurado aqueles, irmãos, que seguiram até o fim, aleluia, guardaram a palavra, guardaram a fé, guardaram a comunhão, aleluia, Jesus, glórias a Deus, aquele, né, irmãos, que guardou a sua fé, e está em comunhão com Cristo e também com o seu irmão, aleluia, naquele dia será um dia de alegria, glórias a Deus, irmãos, que Deus abençoe, que o Espírito Santo de Deus fale mais forte em cada coração, glória a Jesus. Graças a Deus, irmãos, que Deus abençoe vossas vidas, aleluia, Jesus, continue na fé, guardando a palavra do Senhor Jesus, amando o seu irmão, amando a sua irmã, como Cristo vos ama. Amém? Glória a Jesus, irmãos. Quem entendeu a palavra de Deus, diz amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, vamos fazer uma breve oração.